esse é o primeiro episódio do podcast Cansei, o podcast do Agile Testers. O Agile Testers é um fórum que já fala sobre qualidade de software há muitos anos. A gente já teve uma série de eventos em São Paulo, eventos por vários estados do país. A gente teve uma conferência online com vários palestrantes internacionais. E a gente está nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, só vocês procurarem lá como Agile Testers. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. A ideia é que a gente converse sobre qualidade de software e todos os assuntos relacionados de uma forma bem leve, bem bacana, de comunidade para comunidade. Se você tem alguma indicação de tema que você gostaria de ouvir no nosso podcast ou pessoas que seriam legal de participar, é só vocês comentarem. A gente vai deixar um post lá no Agile Testers para esse objetivo, então você pode ir lá e comentar e sugerir tema para os nossos próximos podcasts. Hoje a gente está aqui com algumas pessoas que eu gostaria de apresentar. A gente está com o Léo. Olá. O Paulo. Olá, pessoal. E o Ramsés. Olá, como vão? E hoje a gente vai falar um pouco, é um tema mais geral, né? Falar sobre a área de testes, passado, presente e futuro, e ouvir um pouco das experiências do pessoal que está aqui participando, fazer algumas previsões para o futuro e também dar dicas para vocês que estão ouvindo. Então, eu queria primeiro começar ouvindo de vocês como é que vocês começaram na área, qual era esse cenário, por que vocês começaram nessa área. Então, vamos começar com o Paulo? Quando eu iniciei na área, era muito comum que as equipes de dev e de QA fossem separadas, algo que não é comum hoje em dia. E ainda mais que o Scrum ele era algo muito normal e, principalmente, a automação era medo de muito QA. Já chegou no ponto de uma empresa que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, e que eu cheguei para um colega meu e falei, cara, já ouviu falar de automação de teste? Vamos automatizar? E ele virou para mim e falou, nossa, não fale isso com ninguém, porque se eles automatizarem, nós vamos perder nosso emprego. Então, incrivelmente, a automação era o tabu. Não era nada perto de hoje, que a automação é tudo, tem tudo que é palestra, podcast falando sobre. Então, esse era o cenário na época que eu comecei aqui, isso faz 6 anos atrás. Nossa, faz bastante tempo, hein? Eu comecei na hora meio que, como eu falava mesmo, por engano, né? Porque trabalhava com suporte na local web, e aí eu abria muito ticket de problemas para o pessoal de dev resolver. E aí um dia eles ficaram muito putos, né? Falaram, não, tá, já cansei já, então você vai participar também aqui do time de desenvolvimento, porque você não tá fazendo seu trabalho como suporte, você tá fazendo mais trabalho de QA, então você vai virar QA. E aí eu comecei lá, e a minha primeira vez que eu comecei a automatizar teste, eu não sabia desenvolver. Foi no Sem Parar, eu aprendi tudo que eu conheço de Java lá, né? Batendo cabeça com a ajuda do Kinorio, né? E, mano, é isso. O Selenium 0.8, alguma coisa desse tipo, beta, sem documentação nenhuma. E só tinha um blog na internet que se chamava Selenium. E era lá que eu pegava grande parte das minhas informações. Acho que nos meados de 2008 para 2009, eu trabalhava como administrador de banco de dados e eu estava a fim de mudar um pouco de carreira. Dei umas pesquisadas, notei que eu não ia conseguir ser desenvolvedor no período porque eu não tinha tanta experiência. A área de qualidade era relativamente, digamos, acolhedora na época para quem precisava fazer algo do gênero. Eu, por já trabalhar com base de dados, já fazia alguma coisa, ter o script automatizado, alguma verificação. Acabei entrando como estagiário. Dessa questão de estagiário, eu acho que no projeto que eu entrei já estavam tentando fazer alguma coisa para aplicativos de mobile, alguma coisa do gênero, assim, no momento. Eu acabei usando o Selenium, um outro aplicativo que eu não estou me recordando agora, para fazer conexão de rede na época, que era agressivamente difícil. Então, também acho que como o Paulo e o Léo, eu peguei meio que os primórdios da situação de automação, tanto para web quanto para mobile. Daí. Estou com a impressão de que eu sou mais novo aqui. Realmente, galera, não faz muito tempo, faz 6 meses, mas as coisas mudaram bastante em pouco tempo. Aproveitar que o Léo lembrou e mandar um beijo pro Quinó. Eu, infelizmente, não conheci ele na época, né, que ele estava tocando a comunidade aqui, mas tive a oportunidade de conhecer ele num evento nos Estados Unidos, foi bem bacana. Então, um beijo, muito obrigada por tudo que você fez pela comunidade aqui. Só falando, né, agora de como eu comecei, eu também sou um pouco mais velhinha, já estou há uns 8 anos na área.
Eu tive sorte de começar numa empresa que já estava implementando ágil, usando frameworks ágil, já estava fazendo automação de testes, já estava começando a pensar em DevOps, então eu acabei não enfrentando essas resistências, né, que muita gente passou no início da carreira em relação à automação, que é uma coisa que ficou muito em moda ultimamente, né? Eu costumo dividir um pouco, pelo menos a partir de quando eu entrei na área, né? Que a gente tinha essa ideia do teste, o teste verifica alguma coisa que foi desenvolvida. Depois o pessoal começou a falar muito de automação, e aí tudo é automação, automatiza o possível. E aí veio a parte de DevOps, né? E a galera de QA começou a se especializar em outras coisas que não só automatizar teste. E aí, ultimamente, a gente voltou de novo para a discussão de que automatizar só por automatizar também não resolve muita coisa, né? Então, eu queria aproveitar depois dessa reflexão e querer saber de vocês o que vocês acham dessa linha do tempo que a gente passou dentro da nossa área, desde que vocês comentaram, né, de lá do início que não tinha muito claro, você está olhando isso, como o Léo falou, então você vai pegar e vai para a área de teste, sem nem saber muito bem o que devia fazer lá. E aí depois essa ideia de, não, a gente precisa melhorar os processos, precisa automatizar, e agora voltar com essa discussão de que a automação não é tudo. Então acho que a gente pode falar um pouquinho desse assunto agora. Queria ouvir um pouco a opinião do Ramsay sobre isso. Então, na época que a gente, na verdade, eu comecei, eu acho que o Léo também e tu, era aquela situação de, tipo, a gente não tinha muita ferramenta, mas a gente queria dar um jeito de fazer essas coisas meio que andarem, né? Como eu falei, eu entrei meio que como estagiário a situação, então, tipo, eu acabava, tinha que ler alguma coisa, entender a situação, entender o que tinha que ter de critérios, e como em si a gente não tinha muito material em termos do Brasil, não tinha uma coisa, as que eu achava normalmente eram mais burocráticas, acabei que eu fiquei procurando em termos de comunidade, né, vendo o que existia, o que acontecia, e para mim, como eu falei, era meio engraçado, a gente tinha muita situação de que era difícil a questão da parte de ferramentas, achar alguma coisa que te ajudasse na questão de automação e em testes em si, mas passando por um período agora, parece que isso já não é um problema, mas quando a gente começava, eu via muita dificuldade em termos de agregar o que tu queria utilizar em termos de automação, junto com a questão da como aplicar, analisar os sistemas, depois para tentar reduzir um pouco da repetição. Tipo, isso sempre para mim, quando eu comecei, para mim sempre foi um problema. Arranjar todo esse tipo de informação para ver como é que eu podia agregar no que eu estava fazendo, né? Em termos para onde eu comecei, que era basicamente uma empresa só voltada para a fábrica de testes de software, até foi relativamente legal, porque tinha muita gente com certificação, gente que já trabalhou com desenvolvimento de qualidade, então meio que foi interessante, mas a experiência que eu consegui crescer acabou indo mais direcionada graças à conversa de comunidades e pessoas que eu conheci, né, ao redor do Brasil e até do mundo, né? É engraçado, mano, porque é o seguinte, na local web, o meu chefe, ele não era de qualidade, acho que ele era gerente de desenvolvimento, alguma coisa assim, e aí ele entrou como gerente de QA, tinha uma analista de teste, né, que era uma mina que já tinha bastante experiência, e ela era a minha única fonte de referência, tá ligado? E, tipo, pra ela era escrever caso de teste, que nem louco, e sair executando. E aí, tipo, eu achava meio burro isso, tá ligado? Eu acho, mano, maior trabalho pra fazer isso, ficar escrevendo caso de teste, mano, que saco. E aí, não achava nada falando sobre teste, sobre qualidade. Entrei descobri o Dev Test, né? E era uma briga por pessoas de, tipo... eu não tinha faculdade na época, então a briga era, tipo, formação, e ninguém falava sobre processo e afins. E quando falava, era sobre um negócio bem engessado, que eu achava bem bosta. Então, eu teve uma hora que, tipo, eu falei, mano, não quero mais, isso aí não é pra mim. Essa área não é pra mim. De ficar se repetindo toda hora, de ficar criando burocracia a troco de nada, né? E aí, tanto é que, tipo, eu comecei a fazer um curso de design publicitário, fiz um ano e meio, e aí também pensei, mano, não é isso que eu quero também, e aí acabei voltando. É isso, mano, foda. Vocês tocaram no assunto, eu queria falar mais um pouco sobre essa parte de comunidade, né? De como é que era a comunidade quando a gente que está um pouco mais de tempo aí na estrada começou, né? O Léo lembrou do Dev Testes, que pelo que eu me lembro, era o fórum referência na nossa época, né? Nossa época eu me sinto mega velha,
mas era o fórum que era referência no Brasil, né? E se a gente precisasse de mais conteúdo, eu precisava realmente procurar coisas de fora, material de fora, tinha mais coisa em inglês mesmo, né? E aí depois começaram a surgir outros canais, como alguns anos depois o próprio Agile Testers. Como é que vocês veem, acho que de repente é mais para o Léo e para o Ramsés essa pergunta, ainda falando um pouco de passado, como era esse suporte que a gente tinha da comunidade naquela época e quais eram as dificuldades desse suporte naquela época para conseguir acesso a conteúdo? Então, cara, eu lembro que existia, assim, hoje ainda existe ego, mas eu lembro que qualquer coisa que eu perguntava no DevTest, eu lembro que, tipo, tinha metade das perguntas que eu fazia tinha um backlash grande, né? É, eu não lembro de detalhes das outras coisas, mas o que me pega mais é essa questão do tipo, eu perguntava qualquer coisa, e aí a pessoa sabia que eu não tinha uma formação, ela mudava o assunto e falava assim, tá vendo? Você não tem informação, por isso que você não sabe fazer esse tipo de coisa. É isso que me pega da comunidade nesse tempo de dev testes. Eu não tenho muito mais memórias que isso. O Rames deve ter mais memórias que isso. Então, naquela época do FTS, até como eu sou do Rio Grande do Sul também, tinha meio começou a fomentação do grupo de usuários de teste lá. Era uma situação que basicamente pareciam conversas de gerente, como eu gosto de brincar. Era tudo muito burocrático, tudo muito cheio de situações, respostas, e talvez tu pegar a metodologia tal. E muitas vezes a pergunta que tu tinha feito não tinha nada a ver com isso, mas tu começava a vir aquele festival de coisa, né? E até muitas vezes quando tu ia em evento, alguma coisa, tô com tal dúvida, vinha aquele cenário enorme de coisa, eu só queria saber uma coisa, desculpa aí, né? E, claro, bem como tu comentou, né? Dependendo da pergunta ali, era 300 respostas, a maioria eram alguns embates de ego, alguém dizendo, desculpa, mas você tá errado. Cara, errado não, vem cá, você acha uma solução ou não? O que acabava, muitas vezes, não dava nem muita, pelo menos pra mim, não dava muita vontade de fazer muita pergunta ali, né? Dependendo do que tu colocasse, tu ia arranjar mais uma situação de confusão do que realmente alguém te ajudar. Poucas pessoas em si, pelo menos, quando tu falava alguma coisa, eles viam uma certa sensatez na tua dúvida, conseguiam te direcionar, mas a grande maioria sempre era algum rolo no meio ali que não era legal, né? Uma dessas pessoas tipo, que eu já falei, né, foi o Kinoro, né, tipo, eu acho que era a pessoa que mais me ajudou e a pessoa que era mais transparente nas respostas, tá ligado? Tipo, não, vamos conversar, e tanto é que, tipo, pois viramos amigos, assim. Saudades Kinoro. Um beijo. Pessoal, voltando um pouco lá atrás de como que era o meu questão do início da carreira, eu tive muito mais facilidade com vocês, por causa de que quando eu iniciei, tudo que eu aprendi inicialmente foi no Fórum Agile Tester. E quando vocês iniciaram, não tinha o Fórum Agile Tester. Então, mesmo que eu iniciei com o Fórum Agile Tester, tinha pouco conteúdo BR, a maioria era em inglês. E as discussões na época eram de que o QA manual ele ia morrer ou não. Hoje está muito mais avançado. A gente fala sobre processo de desenvolvimento de software, a gente fala sobre sai prévio ou playwright, fica falando de hype aqui, hype lá. Só que na época a discussão era: o QA manual vai morrer, o QA manual vai morrer com automação ou não, vai ter vaga para quem é manual ou não. Os próximos, os QA do futuro vão ser os QA que são desenvolvedores, o que hoje nós vemos que é mentira, graças a Deus. E também discutia muito sobre o retorno da automação. Não, porque automatizar é bom, não automatizar porque vale a pena, o que não vale a pena, quando automatizar, quando não automatizar. Então, eu vejo que era bem automação na comunidade brasileira, ele estava nascendo ainda, estava começando a discussão de valer a pena e se ele matar o QA manual. Então, eu dou graças a Deus que a Agile Test existia na hora. Complementando essa questão, né, do que a gente está falando de passado, uma coisa também que eu lembro bastante é o quanto nessa época tinha-se dificuldade no Brasil de conseguir criar uma comunidade centralizada. Eu lembro que, principalmente em São Paulo, o primeiro evento que eu participei acho que foi 2012, não foi, Léo, o Test Day? Acho que foi sim. Acho que foi 2012, se eu não me engano, que foi o primeiro evento que eu participei, já tem 8 anos.
Eu lembro que era muito difícil conseguir estabelecer uma comunidade, principalmente em São Paulo. Era sempre assim, começava uma coisa e aí morria, ou então várias pessoas queriam começar a mesma coisa ao mesmo tempo e era muito descentralizado. E essa é uma coisa que eu acredito que melhorou bastante, né? Hoje em dia a gente tem diferentes comunidades em São Paulo, não só em São Paulo, mas no país inteiro, né? Umas mais antigas, como o próprio Guts, lá do Rio Grande do Sul, outras mais recentes, como os grupos do Ministry of Testing, que tem em alguns estados, mas eu vejo que hoje esses grupos conseguem se estabelecer e conseguem ter uma vida um pouco mais longa do que as tentativas que aconteceram no passado. Então, acho que essa é uma outra coisa que é bem diferente hoje, que ajuda bastante quem está entrando, que são essas opções de comunidade mais centralizada. A gente falou até agora um pouco do passado, né? Relembrando aí das histórias da gente que está há mais tempo na área. Agora eu queria voltar para o presente. Queria ouvir de vocês como é que está o papel do QA hoje? Que dificuldades vocês acham que ele ainda enfrenta, que são as mesmas, né, que a gente teve lá na época que a gente iniciou, ou se tem novas dificuldades surgindo? E contar mesmo um pouquinho sobre como é que estão as coisas hoje na visão de vocês. Eu acho que agora a gente está num momento, digamos, bem mais interessante em termos profissionais, em termos da área de qualidade, porque a gente, no passado, a gente tinha muito problema em termos de identificação do que tinha que fazer, muitas vezes até como tinha que fazer. Agora a gente consegue trabalhar, digamos, mais unidos em alguns times, ou até muitas vezes quando o processo pode ser mais burocrático e nós conseguimos chegar um pouco mais próximo, né? A área deu uma certa evoluída, a gente, graças a todas as comunidades, digamos assim, não só de teste, a gente conseguiu aumentar bastante as ferramentas para poder fazer esse trabalho. A gente tem bem mais informação rodando no Brasil aqui, principalmente, e bastante também no exterior. Então, a gente, para mim, na minha visão, a gente está com uma área uma visão bastante aberta agora para poder evoluir a questão de como a gente pode auxiliar em termos de desenvolvimento de software, né? A gente basicamente meio que vê uma página em branco. A gente está tendo uma oportunidade agora talvez de reescrever algumas coisas mais burocráticas que nós usávamos em tempos atrás, talvez melhorar alguns processos de qualidade, talvez não só auxiliar em termos da área de qualidades em testes em si, mas também no desenvolvimento como um todo, começar a cair em termos de crítica e auxílio nesse ponto, né? Cada vez se aproximar mais do início do desenvolvimento, de todo o processo lá inicial do que o que a gente trabalhava muito antigamente, que era mais no fim. E aproveitar também que, como agora tem essa gama de ferramentas para o foco de automação e para alguns trabalhos que a gente tem que fazer, também está com um bom momento de começar a tentar arranjar mais soluções, vou deixar, na minha opinião, criativas para fazer as coisas, porque a gente tem bastante ferramentas, então a gente não precisa agora ficar, tanto quanto a gente ficava muito tempo atrás, que era um tutorial, alguma coisa e seguia, a gente consegue agora talvez abrir um pouco mais a mentalidade para fazer algumas coisas mais, digamos, interessantes, mais criativas e também nos auxiliar em termos profissionais. Eu tenho um pouco dessa visão, Ramsés, mas assim, eu acho que a gente está num período bem interessante, porque você tem bastante coisa que já está consolidada no mercado, né? Então você tem, tipo, ferramentas que já estão bastante consolidadas, tipo Selenium, e outras bibliotecas, assim, que a galera usa para automatizar, né? Você tem o processo ágil, né? Que a galera, tipo, já está meio que consolidado. E você tem bastante conteúdo na internet, você tem, tipo, sites que a galera posta conteúdo, tipo Medium, Dev, esqueci o nome daquele site, Dev alguma coisa. E você tem o Agile Testers com bastante conteúdo, né? Então, quem está começando tem uma gama para escolher. Só que aí entra outra questão, que é a pluralidade de ferramentas. Agora, tipo, todo mundo quer fazer sua ferramenta. Então, tipo, a gente está meio que voltando um pouco nessa questão do, tipo, sem documentação, porque são muitas ferramentas, cada um usando a sua, e aí tem ferramentas que você vê, nossa, é bem legal, mas não tem comunidade e não tem documentação muito explicativa, e aí você começa a bater cabeça, né? Então, tipo, a gente está naquele meio termo. E o que você vê, Paulo? Então, o que eu vejo é que o papel do QA hoje é que ele deve ajudar o time a assumir a responsabilidade da qualidade. Ele tem que ajudar, ele tem que dividir o papel entre todos e fazer o time entender que a qualidade é o papel de todo o time e não apenas dele. Ele não está ali apenas para ser um gateway da qualidade.
Então, para isso, o QA de hoje tem que conhecer todo o processo de desenvolvimento de software. Apenas com um bom processo de desenvolvimento é que podemos entregar software de qualidade. Então, um grande problema existente é de que está tendo muito enfoque na automação. Eu vejo que muito QA apenas procura automatizar. Ele tem procurar analisar ferramentas, tem procurar vantagens de uso, tem procurar em qual camada que ele deve automatizar e, principalmente, tem procurar entender se é necessário mesmo aquela automação. Porque, às vezes, não precisa fazer automação naquela camada, às vezes não precisa realmente automatizar aquela tarefa. Então, eu vejo que precisamos focar em processo de desenvolvimento e também precisamos focar em saber quando automatizar. Não podemos correr atrás de apenas de automação, igual vem ocorrendo muito. É por isso que eu até comentei, tipo, a gente está num momento muito bom porque a gente tem muita coisa. Claro, a gente está começando agora aquela curva maravilhosa de que ocorre muita procura só em termos de automação, tem muita ferramenta, alguém sempre cria alguma coisa baseada em alguma coisa, baseada em alguma coisa, baseada em alguma coisa. Mas a gente está chegando talvez nesse pico da curva agora que esteja valendo a pena investir em soluções, digamos, mais concretas, né? Não só utilizar as coisas concretas que nós conhecemos, né? Na minha opinião, mas, tipo, a gente está num pico agora que pode sair coisas que eu gosto de classificar como criativas, algumas situações no qual, em vez de usar uma ferramenta padrão muito certificada no mercado, talvez se criar uma situação, usando ela ou não, que possa resolver um problema, que possa talvez agregar alguma coisa, porque se parar para pensar, as ferramentas que a gente utiliza agora foram alguém ou pessoas, ou grupo de pessoas no qual tiveram algum problema, resolveram criar alguma coisa, ou acharam uma ideia, resolveram criar alguma coisa, e a gente está meio que nessa curva que, como a gente tem muita coisa, a gente pode talvez agregar algumas coisas, ou criar alguma coisa mais, digamos, concentrada, né? Pelo menos a gente chegou nesse nível de curva. Eu ficaria preocupado se a gente estivesse ainda naquele nível sobre a conversação do automatizar ou não. Pelo menos na minha visão, por mais que ainda tenha algumas conversas pormenores, essa curva de automação não, a gente meio que já passou. A gente está agora naquela onda do agora com qual ferramenta e por quê. Aproveitando esse assunto de atualidade, eu queria ouvir um pouco do Léo, que acabou de voltar de uma temporada na Europa, né? Léo, o que você vê de diferenças e similaridades entre, né, esse mercado na Europa e aqui no Brasil? Olha, para falar a verdade, eu vejo um pouco das coisas iguais, né? Não é questão de Europa, Brasil, Estados Unidos, América do Norte, né? Onde você trabalha, mas sim em qual empresa você está trabalhando, né? Porque eu vi algumas empresas que não estavam contratando o QA, mas não faziam a mínima ideia que queria, né? Na Dinamarca teve uma empresa que me chamou para trabalhar para eles e, tipo, eles queriam um engenheiro, mas a quantidade de requisitos da vaga, mano, eles queriam um CTO, tá ligado? Eu falei, mano, olha, tá meio estranho isso aqui, tá ligado? Vocês querem, tipo, um QA ou um CTO? Porque, assim, eu não sei porque vocês mandaram mensagem pra mim, porque eu claramente não entro nessa gama de atividades. Mas, assim, você tem uma comunidade bem forte, você tem o Ministry of Test, né, que você saiu de Londres, né? Então, tipo, já tem isso como referência, né? Eles conseguiram se agregar. Então, tipo, eles estão nessa questão de comunidade, eles estão mais avançados que a gente, né? Tipo, que tem bastante meetups, mas são todos em volta do Ministry of Testing, né? E aqui a gente está um pouco pulverizado, assim, né? Tipo, tem as comunidades menores, né? Mas é basicamente isso. É mais pela empresa mesmo do que pelo MSFES que você tá trabalhando. Eu entendo total essa questão da confusão com o CTO, até porque o que eu percebi, e aí trabalhando em empresas de fora do país também, né, tendo contato com pessoas de outros lugares, é que o QA acaba tendo tanta visão de tudo, seja do negócio, se é a pessoa que mais conhece do negócio, se é a pessoa que entende dos processos de desenvolvimento, se é a pessoa que entende dos processos de infraestrutura. Então, acaba que como o Paulo comentou antes, né, um perfil que conhece um pouquinho de cada coisa e aí acaba ficando um pouco com essa visão, né, de que é alguém que tem toda essa informação e que consegue ajudar em todas as pontas, e aí acaba rolando um pouco dessa confusão com um papel mais de diretoria, né, e de gerência, ao invés de um papel mais focado em qualidade. Agora eu queria puxar com vocês para vocês contarem um pouco do que vocês estão usando no dia a dia, até, enfim, para dar dicas para o pessoal que está ouvindo a gente.
Assim como já foi comentado, né, ferramenta, eu sei que é uma coisa que depende muito do contexto, e a gente ainda tem, né, a mania muito ruim de pegar as ferramentas de hype e simplesmente implementar e achar que isso resolve o problema, e a ideia aqui não é que vocês façam isso para a galera que está ouvindo. Você tem que escolher a ferramenta de acordo com o problema que você tem e não tentar achar um problema para te fazer usar aquela ferramenta. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês têm usado na empresa que vocês estão, seja ferramentas, técnicas, dicas, coisas que vocês têm estudado enfim, para evoluir na carreira e ajudar vocês no papel que vocês estão desempenhando. Então, tipo, onde eu tô trabalhando agora, né, na Cora, a galera faz bastante teste unitário e de integração, mas eles não têm nenhuma visão, né, sobre o teste global, né, tipo, de aceitação que vai para o usuário. E, então, tipo, uma coisa que eu tô fazendo lá, e eu fiz bastante na Zendesk também, e que eu queria, se alguém estiver ouvindo isso aqui, levar alguma mensagem para fora, tipo, faça prova de conceitos. Faça prova de conceito, tipo, nunca sai implementando, né? Tipo, eu tô fazendo bastante prova de conceito na Cora, vendo se a linguagem e as ferramentas que eu tô tentando usar eu consigo fazer em um tempo menor, né? Tô abrindo esse pull request para as pessoas também e pedindo feedback, né? Você acha que tá legal? Você acha que não tá legal? Então, tipo, eu não tô usando nenhuma ferramenta específica, né? Eu tô fazendo um POC com Concourse, que é uma ferramenta de pipelines, que pode fazer qualquer coisa, né? Usando bastante PyTest. E o Kafka Confluent para poder consumir eventos e comandos, né? Para poder fazer esse teste de aceitação ponta a ponta, né? E ver se, tipo, todos os meus eventos e meus comandos estão sendo gerados de acordo com o processo. Mas é isso, né? Nada de especial. Bom, eu tento guardar algumas coisas no cinturão de utilidades para caso eu entre em contextos no qual eu não tenho muito tempo para analisar. Não é o que eu use sempre, mas como eu falei, eu deixo no cinturão de utilidades caso precise sair meio que atacando, que seria muitas vezes para mobile. Eu gosto de usar o Appium em algum momento até entender se ele é utilizável ou não para testes de mobile. WebDriver quando envolve coisas de web. Eu gosto muito de usar o Gatling quando envolve coisas de performance. Eu comecei bastante a utilizar a questão do Pact para testes de contrato, até ele resolve muito bem isso, mas agora em si, mais ou menos, quando me preocupando é algumas coisas mais conceituais, não em ferramentas, né? Então, alguma coisa de programação funcional ou reativa, eu estou dando uma olhada em Property-Based Testing, que quem usa Elixir e outras linguagens estão vendo algum ganho dependendo da ferramenta que vai se utilizar. Mas, como eu falei, eu tenho essas ferramentazinhas, né, no cinturão de utilidades, mas eu ultimamente estou estudando coisas mais conceituais mesmo, em termos de programação, dando algumas olhadas também rapidamente, machine learning, algo do gênero, ver como é que a gente pode encaixar nisso, talvez no dia a dia de testes ou não. Não progredi muito, mas envolve muita leitura e pouca ação. E é basicamente assim que eu trabalho, mais conceito e menos ferramenta, né? Sobre o meu ferramental que eu utilizo na minha empresa atual, que eu iniciei há 3 semanas, a gente lá estamos utilizando bastante o Supertest, o Postman e as libjoy para fazer validações, e também acaba utilizando muito para Tractor. Quem me conhece sabe como é para Tractor, mas infelizmente está morrendo. Só que a minha principal ferramenta no momento não são textos, são artigos. Como a gente está bastante preocupado com performance, ainda mais com o coronavírus, nós temos que ter mais retenção de clientes, a gente acaba utilizando muito o Chrome DevShoot, acaba utilizando muito o artigo da Google sobre performance web, validando a performance com a ferramenta Web Page Test, que ela valida o tempo de cada request, a ordem de cada request, é bastante interessante. E também estamos aprofundando muito na checklist de performance do Angular. Quem quiser procurar, está lá no GitHub, é totalmente open source. E outra coisa que eu tenho estudado bastante para fazer a questão, para olhar para a questão de segurança, nós utilizamos também o checklist de segurança de API, que também está open source lá no GitHub. Então, as minhas principais ferramentas que estão me fazendo entregar valor, ultimamente, são textos e artigos sobre como conseguir fazer a ferramenta ser melhor. Massa. E falando um pouco agora de... Acho que não necessariamente o futuro, porque eu acho que é uma coisa que já está aí, mas que em QA, né, dentro da comunidade no geral, as pessoas ainda não estão falando muito.
Eu queria saber se vocês têm alguma opinião ou alguma visão sobre como diferentes assuntos vão impactar a forma que a gente testa software. E aí, esses diferentes assuntos eu estou considerando arquitetura orientada a eventos, então a gente vê que a galera está muito acostumada a fazer teste num ambiente mais síncrono, né? E aí, quando parte para uma coisa mais assíncrona, as pessoas não têm muita noção do que fazer. A parte de dados também, ciência de dados está muito latente. Você vê que as empresas têm investido bastante em ter uma área específica para ciência de dados, né? A gente tem machine learning, a gente tem agora também toda essa questão de IoT, né? De dispositivos inteligentes. Como é que vocês acham? Vocês têm alguma opinião formada? Já olharam alguma coisa sobre como é que testa nesses ambientes? Se vocês acham que isso vai mudar de alguma forma, enfim, como a gente testa software? Olha, eu não tenho muita opinião formada sobre isso, mas eu posso dar alguns pitacos, né? Tipo, a gente pode testar tudo, né? Então, tipo, independente da arquitetura e da tecnologia utilizada, né? A conversa com o time e a visão que a empresa espera de você, você pode se adaptar. Então, tipo, sei lá, você tem uma empresa que você entrou e ela é grande e tem já um processo bem definido, ué, você não vai precisar, tipo, chegar muito longe. Se ela trabalha com microserviços, mas, sei lá, ela usa um GraphQL na ponta para orquestrar esses microserviços, tecnicamente você não precisa fazer um teste de contrato. Aí você tem, tipo, o Schema Validation e aí você não precisa fazer isso. Outras empresas você precisa, né? Tipo, na Zendesk, acho que um time só, depois o Wellington vai me bater nisso, né? Um time só fazia teste no Kafka, né? Para ver se para validar eventos, né? Já a Copenhagen não fazia isso, né? Mas também trabalhava com Kafka. Acho que vai muito da empresa e do profissional e do que a equipe espera, né? Eu acho que esses são os meus 2 cents. Eu sou uma pessoa que estou muito, como eu comentei antes, eu estou muito otimista agora que depois que a gente chegou nessa curva de várias ferramentas, agora a gente está num ponto de a gente pode ser criativo. Eu acho que a gente pode agregar algumas coisas quando se fala mais de aplicações de front, coisas mais visuais para os usuários, a gente ter alguma inteligência artificial, alguma coisa relacionada para nos auxiliar. Tipo, a gente está num momento que a gente pode entrar com esse tipo de pesquisa, ele pode não retornar um ganho legal, mas alguma coisa a se situar. Eu estou vendo em termos de tecnologia em geral, está tendo muita segmentação de tudo, as coisas estão ficando mais para um lado, ou mais para um outro, ou mais ficando assíncrona, então, como eu comentei, a gente está com uma chance agora enorme para tentar auxiliar até o teste a um nível um pouco mais isolado e depois pensar como um todo para ver como a gente pode agregar isso na velocidade que a gente trabalha, em termos de qualidade, auxiliar também em todo esse processo. Eu vejo muita gente também já falando um pouco da questão do pessoal, a galera muitas vezes entra em QA, já tem que saber meio que virtualização, o famoso Docker e essas situações. Então, a gente está num momento agora que a gente pode pegar todas as situações que tem bastante informação, pontos em termos de eventos, a questão de machine learning, a questão de virtualização, e a gente está conseguindo meio que juntar isso para fazer talvez um cenário maior de como analisar. Então, como eu falei, a gente está passando naquela curva agora com essa ferramenta e agora talvez a gente esteja na crise de começar a ver soluções criativas em cima dessa chuva de coisas que a gente tem para agregar tanto no trabalho de desenvolvimento quanto realmente no trabalho de testes de qualidade. Um outro ponto que eu queria saber a opinião de vocês antes da gente, né, passar para o final. Eu já vi muitos times, assim, muitos projetos que, né, o Léo até citou o exemplo de onde ele está, que o pessoal faz bastante teste unitário. Você vai olhar, tem bastante teste automatizado, às vezes tem até um pipeline rodando e as coisas funcionando, e ainda assim rola muito problema em produção. Por que vocês acham que isso ainda acontece? O que vocês acham que está faltando para que as pessoas realmente... essa é a minha opinião, né? Eu acho que o pessoal foca muito em eu preciso usar essa ferramenta, eu preciso automatizar esse teste, eu preciso automatizar aquele pipeline, mas no final das contas o que realmente importa, que seria, né, o chegar para o cliente, chegar em produção e ter o mínimo de impacto, isso não acontece. A gente continua tendo
problema, continua tendo site importante caindo, continua tendo funcionalidades que não estão atendendo ao objetivo. Queria ouvir um pouco de vocês, por que vocês acham que isso ainda acontece? Então, na minha visão, eu acho que falta visão, né? Pelo menos na Core e na Zendesk era uma questão diferente, mas na Core, a visão do que está funcionando é difícil, né? Tipo, você tem alguns devs, cada dev tem a noção de que o aplicativo que ele tá trabalhando funciona nos testes de integração, né? Funciona nos testes unitários, e, tipo, algum serviço do lado, ele também tem essa visão de que funciona. Mas no todo, não existe essa visão. E aí vai coisa quebrada para a produção. Na Zendesk também é um pouquinho desse tipo, mas aí você tem uma escala bem maior, né? Você tipo, tem uma mega corporação com muita dependência e, tipo, mesmo com a visão de que o software que eu trabalhava na Zendesk era o Guide. Mesmo que o Guide estava funcionando, ainda tinha dependência do Zendesk Classic. E aí a gente não tinha visão do que estava acontecendo lá. E grande parte dos problemas vinha do Classic, e a gente não sabia como contornar. Então, tipo, a visão do que está sendo entregue, pelo menos as empresas que eu passei, é muito baixa, assim, tipo, a gente não sabe o que está colocando em produção, né? Tem esse problema. Esse é o problema que eu vejo, falta de visão do que está sendo entregue. E aí eu acho que até uma questão bacana que eu estava lendo esses dias, né? O Uber soltou. Eu não lembro se acho que foi no Twitter, e tem um artigo citando esses tweets, né? Deles falando de microservices, né? Que eles estão com uma porrada de microserviços, e aí agora eles estão mudando um pouco essa estratégia. E aí eu acho que entra muito nisso que o Léo falou. Né? A gente está tendo tanta evolução, principalmente nessa parte de arquitetura, que às vezes a gente começa a implementar as coisas sem pensar, né, antes, e aí é porque eu acho que qualidade tem que estar envolvida muito desde o início, desde que você está definindo, até mesmo definir a arquitetura que você vai usar, os patterns que você vai usar, para você poder, né, do decorrer do desenvolvimento, validar as coisas que você precisa validar. É bem isso, porque, beleza, eu tenho uma arquitetura de microservices com 1 milhão de serviços, só que cada um separado funciona, mas quando chega em produção e junta, dá pau. Então, assim, não adianta ter uma cobertura de testes unitária muito boa, ter alguns testes de integração ali, se quando junta tudo no final das contas não funciona. Então, e aí acho que volta no que a gente já citou também, da questão de só automatizar. Nossa, tem teste automatizado, mas não necessariamente você está testando as coisas que importam. Então, eu acho que esse ponto acho que é um ponto de complexidade, né, que é adicionado e que acaba causando esse tipo de coisa. Se a gente não tem essa visão, né, do todo da aplicação, porque no final das contas o que aparece para o usuário no final é tudo em conjunto, né, e não define as melhores estratégias para garantir isso, acaba caindo nesse cenário. Eu acredito que mesmo que a gente tenha toda essa quantidade de conhecimento, quantidade de artigos, palestras, cases de sucesso, o que falta muito é que o nosso sistema está ali para atender ao cliente, ele não está ali para atender tal ferramenta. Então, o problema que eu vejo é a escolha de ferramenta por hype. Igual a Samantha falou da falta de sucesso da Uber com a questão do microservice, por causa que foram bastante complexos para eles lidar com microserviços. Então, nós temos que fazer a escolha certa de ferramenta, nós não podemos escolher a ferramenta por hype. Se isso fosse verdade, a Uber não estava pensando em monolito, não estava voltando a discutir monolito, e eu estou surpreso que hoje as pessoas estão voltando a discutir que monolito é o futuro. Eu vi vários posts sobre isso, para mim é surpreendente. E também nós temos que atentar, por exemplo, quanto à escrita das regras de negócio. Muitas vezes, a gente entrega da forma certa, sem nenhum problema, sem nenhum bug. Só que a gente não entregou o que o cliente queria. Nós temos que ter um foco principal no que o cliente quer e agregar no negócio do cliente. E outra coisa que eu vejo também é a questão de muitas empresas não têm processos de se der um problema em produção, o que nós podemos fazer para aquele problema não ocorrer novamente? Muitas vezes eu vejo que ocorre a questão de culpa, a questão de ir apenas corrigir aquele problema. Então, é interessante também, além de tentar entregar para o cliente o que ele quer da melhor forma possível, quando ocorrer algum problema, parar todo mundo, estudar, entender
e analisar os dados. Por que isso ocorreu? Qual é o processo nós podemos melhorar para esse problema não ocorrer mais? Então, é isso que eu acredito. Hype não é tudo. Nós temos que fazer o melhor para conseguir entregar o que o cliente quer e agregar valor ao negócio dele. É engraçado, assim, tipo, essa conversa sobre microserviços tipo, arquitetura distribuída, né? Um monolito. Voltou essa conversa, mas porque também, tipo, tem coisas legais sendo implementadas, assim. Eu não sei se você já usou Yarn Workspaces. Então, tipo, você pode ter, tipo, milhões de componentes no mesmo repositório, tipo, todo mundo trabalhando no mesmo repositório, sem ter o merge hell, né? Tipo, sem ter aqueles rebases que dá erro, branch um dia de vida e já tá totalmente defasada e aí a galera, tipo, faz sorteio para quem que vai fazer o merge daquela brincadeira ali. Então, tipo, depende muito da tecnologia, né? Tem essa questão de que a gente, com o passar do tempo, também com essa questão das metodologias ágeis e essas estruturações, houve uma velocidade enorme em termos de desenvolvimento de software, que é o que trouxe também essa situação de ter N ferramentas, N estruturas. A gente também está numa situação, pela experiência que eu tive em algumas empresas, que eu ando vendo em termos de comunidade, é que existe muita gente com alguns conhecimentos intermediários do que vai utilizar para trabalhar, isso tanto com teste quanto desenvolvimento. Eu não estou separando aqui, né, nesse meu argumento, mas não tem muita gente com uma experiência mais a longo prazo sobre o que anda acontecendo, exatamente porque a gente está tendo muita velocidade em termos de entrega. Então, a gente tem muita gente se deitando, perdão da brincadeira, deitando as esperanças na questão das ferramentas, esquecendo do processo e também de como avaliar toda a situação. Ah, tem que ter bastante teste unitário? Beleza, mas tem que entender o valor desse teste unitário também no geral, não só fazer, nem a gente tinha brincadeira de tempos atrás de teste unitário de etc em Java, tipo, sacanagem isso aí, tem que entender o porquê tá fazendo aquilo ali, o teste unitário te dá aquele conforto de mudar sem saber que tu vai arrebentar alguma coisa no processo, ou se arrebentar, tu pelo menos saber, né? Então, essa velocidade em si um pouco também deixou o pessoal meio perdido no geral, tipo, como fazer, como agregar, a gente tem tempo para fazer um ambiente, a gente tem um tempo para isso ou não, como é que a gente faz isso? E aí essa confusão toda, tipo, tá todo mundo, só questão de desenvolvimento, produto, e a gente também nesse turbilhão, e a gente tá numa posição, assim, que a gente consegue trabalhar isso, talvez, de uma forma um pouco melhor, talvez um pouco mais distante, né, dessa jogada, né. Eu gosto de brincar, quase toda empresa que eu gosto de entrar, eu gosto de dar um passinho atrás para ver todo um contexto, para depois entender como é que a gente pode agir em termos gerais. Eu acho que quando a pessoa consegue ter um pouco dessa visão, tipo, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo para ver o que eu posso ajudar adiante, talvez ajude, mas eu voto essa questão de toda essa confusão tá rolando realmente porque a gente tem muita velocidade na entrega das coisas, né? E isso não, para mim não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que acaba também afetando no geral toda essa confusão e como a gente pode atuar ou não. Legal, o papo tá bem bacana, mas a gente está chegando no fim dessa primeira edição do nosso primeiro podcast do Cansei. Eu queria pedir para a gente finalizar com vocês dando uma dica para o pessoal. A gente sabe que o mundo está vivendo um tempo bem, bem difícil, né? E aí eu queria que vocês deixassem para o pessoal que está escutando para a gente que dicas vocês têm para esse tempo de quarentena. Óbvio que a dica principal é lavem as mãos e fiquem em casa se possível. Mas além disso, que outras dicas vocês têm para a galera que está ouvindo a gente e está aí em casa nessa quarentena? Pessoal, seguinte, foca em você, se cuide e cuide da sua família. Se durante a quarentena você não aprendeu automação de teste, você não aprendeu a aplicar bem a pirâmide de teste, teste unitário, qualquer estratégia de teste possível, não tem problema, tá tudo bem. Este momento não é um momento de aprender, é um momento de ficar bem com você mesmo. Então, se cuidem. É mesmo, porque a gente também não tá, isso aqui não é férias, né? Ninguém tá em casa porque quer. Tipo, não é uma situação típica, né? Não é um home office típico, é um home office dentro da pandemia. Então, tipo, acho que a dica principal que eu tenho e eu tento utilizar é, tipo, não ser muito duro comigo mesmo, assim, né? Tipo, não me cobrar demais, né? Porque vai ter dia que não vou conseguir fazer muita coisa, tá ligado? Tipo, não sair de casa é bem chato, assim. Eu sei que eu sou um privilegiado, né? Que eu posso fazer home office, né? Mas mesmo assim, tipo, é foda assim, não poder interagir, não poder sair de casa, não poder trabalhar de um café. E enfim, então, tipo, o que minha psicóloga falou pra mim é: não seja duro com você,
né? Porque tá foda pra todo mundo, né? Se você não conseguiu aprender coisa nova, tudo bem, né? Porque você não tá de férias, né? E é isso. Beba bastante água. Então, a gente, como todo mundo acabou de falar agora aqui, mais ou menos, a situação é complicada, então a gente não deveria se preocupar muito em se julgar ou realmente se martirizar, eu não aprendi coisa, eu não estou aprendendo. Na verdade, a gente tem que se importar mesmo com a nossa saúde e a saúde dos próximos, se possível. Essa questão agora de que, como está tendo bastante cursos online, alguns eventos estão chutando online, está aparecendo muita gente divulgando coisa, então ignora essa questão de coach de LinkedIn, esses coaches da jogada, né? Concentrem primeiro em cuidar da sanidade mental, cuidar um pouco de você, dos familiares e próximos, se possível, e depois disso, se a cabeça realmente está funcionando, trabalha vendo o que acha legal, tenta estudar no que for necessário, mas isso seria uma segunda etapa. Agora é um momento complicado, a gente tem que pensar um pouco nas pessoas na volta, situações que não envolvem tanto parte profissional, mas envolvem uma situação mais humanitária, né? E feito isso, se tem cabeça, se realmente acha que tem aquele tempo, aí sim, procurem conteúdos de qualidade, procurem conteúdos de pessoas que vocês confiam que são bons, tem o Agile Tester lá no fórum também, se tiver alguma dúvida ou quiser algum conselho, como todos aqui praticamente participam. Tanto o LinkedIn quanto as redes, procurem conteúdos que vocês veem em qualidade, não se atenham só aos, digamos, guidelines e apenas clickbaits da vida, mas, principalmente, antes de tudo isso, cuide da sua saúde e dos seus próximos, se preocupe com os próximos. Pessoal, uma última coisa que eu deveria ter falado. Nós sabemos que muitos amigos nossos, muitos bons profissionais, muitas pessoas boas, pode ser você, pode ser um amigo, infelizmente ficaram desempregados nesse momento difícil. Então, nós vamos linkar no post, e também já vou falar, que existe um repositório de vaga no GitHub, se você procurar lá, QA Brasil, que é o nome da organização, e o repositório vagas, lá estão muitas vagas abertas, tem mais de 30 vagas divulgadas por lá. Procure as vagas de lá e divulgue para um amigo seu que precisa. E, por último, uma dica, ignore o coach de LinkedIn. Pessoal, é isso. Aqui a gente está terminando a nossa primeira edição do Cansei. Vejo vocês no nosso próximo podcast. Um beijo a todos e é nóis. Beleza, falou. Falou, pessoal, e não testem produção.